Então, pessoal, dando continuidade ao ciclo de palestra do workshop de Geometria Diferencial, é uma grande satisfação que recebemos o próximo palestrante, o professor Rondinelli Marcolino Batista. Ele fez graduação na Universidade Federal do Piauí, mestrado e doutorado em matemática na UFC. Atualmente é professor adjunto da Universidade Federal do Piauí, coordenador do programa de pós-graduação em matemática, também na Universidade Federal do Piauí. Foi bolsista da produtividade em pesquisa do CNPq e atua em geometria diferencial. E ele vai nos falar sobre massa de Hawking carregada e rigidez local de duas esferas mínimas em três variedades. Bom dia a todos. Inicialmente eu gostaria de agradecer o convite, né, da organização, em especial ao professor Adam e o professor Nazareno e o professor Hernani também estiveram aí à frente, né. Parabenizar pela organização. Tem sido um congresso bastante interessante, excelentes palestras, né. Também é motivo de alegria rever os nossos amigos. Uns 2 anos aí a gente não tem contato, né, por causa da pandemia. Bem, eu vou falar um pouco hoje sobre esse... Tá dando para ouvir direitinho aí? Tá? Bom, a gente vem desenvolvendo, que é sobre massa de Hawking carregada, local de duas esferas mínimas em três variedades. Então, aqui é um trabalho com o Abdênico, do Alisson, lá do nosso departamento, né? E amigos. E a gente dividiu aqui a nossa apresentação nesses 3 pontos, né? 4, na verdade. Vai falar um pouco aqui sobre dado inicial das equações de Einstein, no caso também de Einstein-Maxwell, alguns resultados conhecidos e, finalmente, ali, a rigidez relacionando com a massa de Hawking carregada. Aqui eu escolhi expor, né, apresentar para vocês desse ponto de vista. O Thiago falou ontem que alguns iriam abordar a questão física, né? Não serei eu. Aqui eu não tenho essa audácia nem conhecimento para isso. Simplesmente eu vou fazer uma introdução bem superficial para tentar motivar esse estudo. Uma introdução bem superficial mesmo, né? Para um melhor entendimento do tema que a gente abordou. Bem, então a gente vai começar aqui com um espaço-tempo, que é a variedade de Lorentz ali, com orientação temporal, e o lance é a gente encontrar, né, métricas, né, espaço-tempo que satisfazem essa equação aqui, que é a equação de Einstein constante cosmológica lambda, que é um número real, tá? Essa equação aqui, né, tem aqui de um lado a geometria, né, da variedade, tem Hit, fator escalar, tem métrica, né? Então, aqui nós temos as informações do ponto de vista gravitacional. Do outro lado, você tem esse tensor T, que é o tensor de energia, e aí você tem a grande relação, né, entre a geometria no caso ali o espaço-tempo, né, e a matéria, que está do outro lado ali, naquele tensor, representado naquele tensor T. Então, aqui é bem superficial mesmo, né? Claro que isso aí tem um mundo por trás. Bem, o fato é que uma maneira de você obter exemplos, né, de espaço-tempo é se considerar esse tipo de fruta aqui. Uma variedade riemanniana, M, e uma função positiva nela. Esse camarada aqui vai satisfazer essa equação. Aqui eu não coloquei, mas vai ficar mais simples aqui quando t é igual a 0, que é o caso do vácuo, né? São as métricas que o Charles introduziu ontem, né? São as métricas estáticas. Então, quando você tem um espaço-tempo desse tipo,
essa variedade aqui, M, essa função satisfaz, a métrica G satisfaz a equação. Menos o Laplaciano, da métrica mais recente, a zero. M. Então, se você, e aí vai levar também, se você pegar uma variedade riemanniana que admite uma função que satisfaz isso aqui, aquela métrica ali, gama, a solução das equações de Einstein. Então, isso aqui é uma maneira de você construir exemplos de soluções das equações de Einstein, que serão importantes, por isso que eu coloquei ali. Pois bem, mas como a gente está com essa equação, a ideia é você tentar resolver, né? Tentar resolver. Uma maneira de você resolver, né? A maneira que é feita é através de problema de valor inicial. E aí existe toda uma formulação mais precisa. Vou entrar em detalhes. O fato é que existe um teorema provado aqui por esses dois cidadãos aqui, que diz que, por exemplo, se você pegar uma variedade de dimensão 3, aqui riemanniana, né, e um tensor simétrico, e aí você supõe que satisfaz essas duas equações, tá? Então, vai existir um espaço-tempo em que essa variedade M3 ela está mergulhada, e ela é única. Tá bem legal. Aqui no caso aqui é zero, né? Mas aqui é o caso em que aquele tensor T é igual a zero, tá? Se é zero, vai aparecer duas quantidades aqui. O que eu quero dizer aqui? Quero dizer que a partir desse problema inicial, você consegue encontrar uma solução das equações de Einstein, né? O fato também a volta, né? Dado uma solução das equações de Einstein, você olha um instante lá, pega uma... Como é que seria olhar um instante, né? Você tem a formulação, olha isso aqui. Você consegue formular com então, você pega uma variedade riemanniana aqui, pegar uma variedade riemanniana dentro, e consegue provar que ela satisfaz essas condições. Aí, a volta disso é o mais importante, é o mais legal, né? Porque você pega uma variedade, satisfazendo essas equações aqui, sistema, então você consegue uma solução das equações de Einstein. Detalhe, esse tensor aqui que você considerou inicialmente é a segunda forma da M3 mergulhada no espaço-tempo. Daí a gente define dado inicial. O que é dado inicial? É simplesmente você pegar aqui uma variedade riemanniana e um tensor simétrico, 0,2 tensor, satisfazendo essas condições. Essas aqui são as condições de vínculo de Einstein. Ou seja, pelo aquele teorema, né, nestas condições você vai obter uma solução das equações de Einstein e onde esse camarada aqui, né, o K, é a segunda forma fundamental. Esses dois rapazes aqui, eles têm a ver com aquele tensor T lá. Bom, tá, a informação da matéria, né? Como essa matéria está relacionando com a geometria, no caso, a gravidade. Muito bem. Há uma condição que é imposta em vários resultados são utilizados no contexto físico, é a condição de energia dominante. Então, a condição de energia dominante é simplesmente você considerar essa quantidade maior ou igual do que a norma desse cara aqui. Tá? E aí existe vasta literatura nessa direção, né? Tem os teoremas aí. Teorema da massa positiva. Em particular,
caso especial em que o K, né, esse 0 do extensor é 0, ou seja, se olhar para a solução, o dado inicial é uma totalmente geodésica lá no espaço-tempo, né, na solução, você fica com essa desigualdade. Curvatura escalar, 6 é maior ou igual a 2 vezes a constante cosmológica. Então, eu fiz essa introdução toda por conta dessa desigualdade, né? Você pode, né, justificar por que é importante você estudar variedades com curvatura escalar limitada inferiormente. Porque sempre que você tem uma variedade com curvatura limitada inferiormente, curvatura escalar, você consegue colocar ela, né, como um dado inicial, tempo simétrico, dado inicial, tempo simétrico, ou seja, totalmente geodésica dentro de um espaço-tempo. Então aqui, essa produção é essencialmente para a convenção de importância com essa propriedade. Bem, e aí o interessante é sempre a gente ver um modelo, né? E aqui o Thiago já trabalhou ontem também esse modelo. Aqui nós temos uma solução que é o de Sitter-Schwarzschild de espaço-tempo. Então, essa métricazinha aqui, com parâmetro de massa M e constante cosmológica 1. Eu botei uma aqui porque é para facilitar as contas, as fórmulas, tá? Mas aqui é a constante aqui positiva. Aqui, essencialmente, a gente vai tratar somente do caso da constante cosmológica positiva, mas existem problemas análogos, no caso que a constante tem sinal negativo e nulo também. Bem, o fato é que, se você olhar aqui para esse polinômio, né, ele vai ter duas raízes positivas e uma negativa se esse parâmetro M satisfaz essa condição aqui. Tá? A condição aqui depende do... Ele é 1 sobre 3, considerando a constante igual a 1. E aí, quando você faz isso, né, essa funçãozinha aqui, ela vai ser positiva nesse intervalo que eu estou dizendo aqui, são as raízes positivas. Tá? E aí você obtém, quando você faz t igual a 0 aqui em cima, uma métrica riemanniana, que é o dado inicial, que é chamada aqui de Sitter-Schwarzschild. Okay? Muito bem. Então, o Thiago falou um pouco disso aí ontem. Vou só colocar aqui novamente, só para a gente lembrar um pouco. Bem, aí, aqui seria no caso de Sitter-Schwarzschild ali, dando ali R-, né? Ótimo. Então, ali o parâmetro M está entre 0 e 3. E você pode fazer uma análisezinha e verificar que quando você faz aqui esse M para 0, aquele desenho, é o análogo do que mesma coisa que o Thiago fez ontem, né? Você obtém o de Sitter, tá? Quando você faz o M tender aquele valor ali, 3, o máximo, você obtém o cilindro, que é o Nariai. Então, esses aqui são os exemplos, né, lá. Caso que a curvatura escalar, que no caso eu estou considerando igual a 1, né? Então, igual a 2. A curvatura escalar de cada um dessas variedades aí é igual a 2. Por que eu coloquei isso aqui? Porque vai ser os resultados, de certa forma, eles são motivados, né? Tem interseção com esses exemplos aqui. Muito bem. Ok, então vou introduzir aqui o conceito de estabilidade. O Thiago já fez isso ontem, mas vamos novamente, porque vai ser através desses conceitos que a gente vai estudar, né, a propriedade dessas variedades com curvatura limitada inferiormente. E aí aqui a gente começa com a noção de estabilidade, que, dada aqui uma mínima, você tem um operador de Jacob associado, e aí
Você tem uma forma quadrática associada, a gente diz que esse camarada ele é estável se vale essa desigualdade, se for positivo ele é estritamente estável. E aí se você colocar aqui, né, o lambda 1 para ser o primeiro autovalor do L, do operador de Jacobi, você tem que vale essa desigualdade para qualquer função em sigma. Naturalmente, né, isso aqui tem a ver, né, é a segunda forma fundamental da... desculpa, a segunda variação da área, né? Pois bem, quando você faz isso, você olha para cá, né, você percebe, né? O Carlos também já falou ontem. Falou praticamente, está falando tudo minha palestra. Tudo que eu estou falando, o Thiago já falou, né? O Thiago já falou ontem. Você pegar aqui, aqui eu não coloquei, aqui é um produto, tá? Intervalo com S2, eu não coloquei aqui, né? Então, esse menino aqui, ele é estável, né? Qualquer esferazinha que você pegar aí, qualquer slicezinho que pegar no cilindro, ele é estável. E aí, nós temos um primeiro resultado, que é o do Chen do Yao, que diz que se você tiver uma variedade de dimensão 3, olha lá, variedade com curvatura limitada inferiormente, né? Curvatura escalar. E aí, se pegar uma sigma dos lados, estável, então ela tem que ser uma duas esferas, né? Ou um toro, dois toros, né? Então você tem uma restrição topológica aí sobre estáveis, né? Mínimas aí em variedades com curvatura limitada inferiormente por uma constante positiva. Mas se você olhar para esse menino aqui, esse cara na verdade ele é um minimizante de área, né? É mais forte. E aí o Bray, o Brendo e o Neves provaram que nessas condições, né? Se você tiver agora um ambiente com curvatura limitada por uma constante, por uma constante positiva, e aí você pega aqui uma duas esferas, então a área aqui desse camarada tem que ser limitada por 4π. E se for igual, né? Esse rapaz aqui vai ser de fato uma esfera, né? E vai existir uma vizinhança da sigma isométrica Nariai, né? É o que está aqui. Isométrica Nariai. Então, a questão que se coloca, né? É que, naturalmente, você tentar ver, bom, tá, beleza. E naquelas condições você consegue, né? Uma vizinhança isométrica Nariai. Vamos tentar passar agora para o caso, aqui a massa é 1/3, vamos tentar passar para o De Sitter-Schwarzschild. Como é que seria reformular esse problema? O Carlos também indicou ontem, né? A métrica inicialmente não está definida aqui, mas você pode fazer uma mudança, né, de variáveis e definir essa métrica. Definir essa métrica, né, estender ao longo do bordo. E, posteriormente, você faz uma reflexão para obter uma métrica você faz isso, né, você obtém uma métrica completa definida no IR cartesiano S2. Né? Você faz uma mudança de variáveis. Bem, aí quando você faz isso, você calcula a expressão aqui, né, o operador de Jacob aqui desse slice, você verifica, né, que esse rapaz aqui ele é estritamente estável. O primeiro valor do operador de Jacob ele é positivo aqui, tá? Então, o problema que coloca é que você consegue provar um resultado análogo, né? Do Neves, do Brendel, quando você considera estritamente estáveis. Será que você consegue localmente, de uma forma, obter um De Sitter-Schwarzschild? Bem, para isso, a gente precisa relembrar o conceito extremamente importante em matemática relativística, que é do conceito de massa de Hawking. Né? Você pegar com uma superfície compacta, o funcional de Hawking, né? Massa de Hawking é dada por essa quantidade aqui. Aqui, na verdade, é para
no caso em que essa sigma aqui é uma duas esferas. Eu não coloquei em outro caso, né? Então, esse funcional é extremamente importante. Em vários contextos ele aparece, foi e é importante na resolução de vários problemas aí de matemática de análise geométrica. E o resultado que eles obtiveram foi esse, né? Você pegar uma variedade dimensão 3 limitada, com curvatura escalar limitada inferiormente, né? Ele 2, 1. E aí, suponha que você tem uma duas esferas que é estritamente estável, né? E maximiza localmente a massa de Haupen. Ele funcional. Então, de fato, a sigma ela tem curvatura constante e em uma vizinhança dela, ela é um de Sitter Schwarzschild, é um cara desse tipo. Para algum parâmetro M, né? Aquele Azinho ali, entre 0 e 1, significa algum parâmetro M aqui. Tá? Ou seja, caso do Brenda e do Neves, para estritamente estável. Você consegue, sob essas condições, uma vizinhança, um de Sitter Schwarzschild, né? Bem, então qual é a proposta aqui? É tentar ver se a gente consegue um resultado nessa direção, mas agora no contexto das equações de Einstein-Maxwell, né? Na presença de um campo eletromagnético. Campo elétrico e campo magnético, que foi as métricas, né, que o Charles abordou ontem, aquela classe lá. Então, nesse sentido, vale tudo aquilo que eu falei anteriormente, né, na introdução. Você tem as equações de Einstein-Maxwell com constante cosmológica. Agora aparece aqui essas duas formas que o Charles tratou ontem, né? E nesse caso, quando você vai construir as estáticas, né, vamos dizer assim, né, da mesma forma, quando você pega um cara desse tipo que satisfaz essa condição, né, esse F aqui que vai se decompor aí em campos elétricos e magnéticos, né, de maneira que a equação agora que ele vai satisfazer é aquela que o Charles apresentou ontem, vê se eu lembro aqui. Menos Laplaciano, vezes a métrica, Laplaciano, duas vezes F. Assim, Charles? Menos. É assim, é? É mais ou menos isso, né? Então, aqui, além disso, o divergente aqui desse campo é 0. E o rotacional dele é vezes o campo, né? F vezes o campo também é 0. Então, se você pegar uma métrica desse tipo, para que ela satisfaça as equações de Einstein-Maxwell, a variedade M e a função F, a métrica G, tem que satisfazer isso aqui para algum campo E. Esse campo E aqui vem daquelas duas formas, né? Tem também o campo eletromagnético, mas a gente não vai considerar. O Thiago colocou a expressão lá, né, mais geral, mas a gente vai só se ater ao caso em que o campo magnético é nulo. Muito bem. Então, segue o mesmo roteiro. Você tem o dado inicial das equações de Einstein-Maxwell, e agora aparece a norma do campo naquela equação, né? Você tem a condição de energia dominante, é a mesma agora no caso em que o tensor ele é nulo, né? Que seria o caso tempo simétrico. A condição de energia dominante se reduz a essa desigualdade, né? Fator escalar maior ou igual do que 2 vezes a constante cosmológica mais a norma do campo quadrado. Bem, e essa condição aqui, a gente diz que um dado inicial tempo simétrico satisfaz as equações com a densidade de carga nula, se o divergente do campo é 0. Tá bom? Então aí você tem o contexto que a gente vai tentar trabalhar. Bem, um exemplo.
Aí o exemplo, já abordou ontem, novamente. Você tem ali o de Sitter, Rosden-Nozdrel, espaço-tempo. Tá? Aqui, SRN, tá? Espaço-tempo. E aí, é uma solução das equações de Einstein e Maxwell, parâmetro de massa Qm, uma carga elétrica Q, uma constante cosmológica lambda. Tem aquela mesma avaliação, né? Você pega aqui esse polinômio, ele vai ter 3 raízes positivas e uma negativa, se vale essas duas condições. No caso aqui, cada raiz dessa, né? Cada raiz tem uma propriedade física, uma justificativa, mas a gente não vai entrar em detalhes. Mas o fato é que você tem 3 raízes positivas nessas condições aqui. O parâmetro M satisfaz isso e a carga também satisfaz. Nesse caso, se aqui for a disposição das raízes positivas, essa função aqui ela é positiva nesse intervalo, e aí você obtém, né, quando você faz t igual a 0 ali em cima, você obtém um dado inicial, que é o de Sitter-Rosden-Nozdrel fez. Bom, então esse é o que a gente vai tentar trabalhar. Será que dá para a gente obter um resultado na direção do máximo para essa classe de métodos? Seria o caso na presença de um campo elétrico, né? Eu não coloquei ali, mas o campo aí é aquele rolo ali, R. O campo é dado por essa. Esse aqui é um exemplo de uma métrica eletrostática, tá? Ponto. Satisfaz todas essas condições para esse campo, e a F é a raiz desse polinômio aqui, tá bom? Esse intervalo. Bem, aí você faz aqui eu abri mais um pouquinho, né? Você faz a mesma coisa, você estende a métrica, né, para o bordo lá, né? Onde ela não está definida inicialmente, depois você faz a reflexão, e aí você obtém uma métrica dessa forma, em R cartesiano S2, com curvatura igual a 2 lambda vezes a norma. Né? Perceba que ela satisfaz, né, a condição de energia dominante, né? Essa função aqui, o opt satisfaz essa EDOzinha, tá bom? Então segue daqui e se olhar para esse slice, né? Esse camarada vai ser estritamente estável sobre essas condições aqui. Você faz a continha, você chega aqui e aqui é 1, né? Estou considerando 1. Não tirei. Isso aqui é satisfeito, então esse rapaz é estritamente estável. Tá bom? Então, tudo indica que vai dar certo, né? Pode dar certo. E a massa? Não. Esses dois camaradas, Close e Curie, em 2012 introduziram a massa de Hawking carregada. É dada por essa expressão aqui. Aqui aparece a carga, né, relativa da superfície sigma, é dada por essa integral. E aqui aparece agora o ínfimo da curvatura escalar menos 2 vezes a norma do campo quadrado. Essa massa também tem várias propriedades similares à da massa Hawking, né? Mas ele tem algumas particularidades. A maneira que eles propuseram, uma maneira bem interessante, foi simplesmente quando você está com com DSRN, né? Na verdade, desse Schwarzschild. Você faz aqui Q igual a 0, você está com desse Schwarzschild, né? Esse parâmetro M aqui é simplesmente a massa de Hawking de qualquer slice desse Schwarzschild. Então, eles fizeram a continha para esse cara e verificaram que o M tem essa expressão aqui. Aí eles propuseram a massa de Hawking como sendo... É só uma maneira mais de verificar, né?
Daí a gente obteve esse resultado, né? Se você pegar uma variedade de dimensão 3 e um campo, tá? Nessa variedade, com divergente nulo, com curvatura escalar satisfazendo essa condição, aqui você poderia formular, né, esse teorema de outra forma, dado um dado inicial, tempo simétrico das equações de Einstein, satisfazendo a condição de energia dominante, com densidade de cargas nula, uma outra formulação, né? Outra maneira de formular. Se você tiver uma estritamente estável, esfera que maximiza o funcional, então esse menino aqui, esse sigma, tem que ser de fato uma esfera e localmente, né, uma vizinhança dele que é DSRN. A vizinhança que é o DSRN. Ou seja, é o caso do máximo, mas na presença de um campo elétrico. Né? A ida da prova, você verifica, você faz a conta da primeira e da segunda variação da massa ao longo de variações normais. E aí, a partir daqui, você você estuda os pontos críticos, verifica que essas condições ele tem que ser umbilica ou mínima. No caso umbilico, você tem essas propriedades. A prova aqui segue, você vem aqui na primeira variação, você chega nessa expressão. E aí um fato importante é que o fato do divergente, a densidade de carga ser zero, ou seja, o fluxo, né, o campo é nulo ao longo de qualquer região. Então, a carga aqui vai ser constante, né, esse Q aqui vai ser constante em cada slice aí da variação normal que você tomar. E aqui essa expressão ela desaparece. E o resto faz mais algumas contas e você chega na proposição. Geralmente você faz a segunda variação, tá? Essa conta aí já estava aí, né? Eu nem ia colocar, já estava aí. Deixei. E o fato é que nas condições de estritamente estável e maximizante de massa, né, carregada, você tem essa igualdade, né? Seria, se você olhar, lembrar lá do início que eu falei do teorema do Bray-Neves, né? No caso, minimizante de área, que não tem aqui, é zero, né? O lambda 1, não tem o Q, eles têm menor ou igual do que 4π. Aí, se for igual, consegue lá o Nariai. Aqui não, nessas duas condições você já tem a igualdade, né? De fato, a prova é estritamente estável, garante um lado a desigualdade, maximizante de massa garante o outro lado da desigualdade. Aí você tem a igualdade. No caso da igualdade, você tem totalmente geodésica, a curvatura satisfaz essa condição, né? Escalar ao longo da sigma, claro, né? Ao longo da sigma, claro. E a curvatura dela é constante. Bem, aqui. Acabei de falar. Usando o fato de ser localmente maximizante da massa, aquela fórmula lá, você chega em um lado da desigualdade, usa a estabilidade, você chega no outro lado da desigualdade. Desigualdade aqui de Hilder. No caso da igualdade, você obtém aquelas propriedades. Bem, aí é um passo importante, que é que nesse tipo de teorema sempre surge que naquelas condições você sempre consegue uma foliação CMC. Eu coloquei assim, mas tem várias propriedades ali que esse cara satisfaz, mas não vou entrar em detalhes. E a ideia é você tentar provar que, de fato, cada foliação aí, cada sigma T, é ponto crítico do funcional de massa, né? E aí eu falei inicialmente. Ou aí você consegue enrolar contas. Bem, aí você define aqui a função lapso, que é simplesmente aqui, ó, interna aqui do normal com essa derivada aqui. F, que eu não coloquei, né? Mas F é simplesmente aqui a imagem aqui essa aplicação, né? Exponencial aplicada nisso aqui. É claro aqui que ela é 1, no instante t igual a 0, né? Dessa propriedade aqui, como você está com a variação desse tipo, a derivada da curvatura média, ela é operador de Jacobi aplicado na função lapso. E aí, quando você está no t igual a 0, aqui é 1, e aqui fica
menos lambda 1. Então, na derivada no zero é zero. Desculpa, é negativo. Então, isso também é importante na prova, não coloquei aqui. Outra coisa importante é que a gente consegue, né, um controle do operador de Jacob ao longo da foliação. E aí, esse controle que te permite, né, mostrar, junto com a fórmula da primeira variação da massa, que, de fato, a massa ela é constante ao longo do slide. Quando você faz isso e usa todas aquelas propriedades, aquela F, né, ela induz aqui ela te dá uma isometria, né, aquela F, entre uma vizinhança da sigma e uma métrica desse tipo. E de sorte aqui que essa métrica evolui dessa forma, né? Mas aí, eu não coloquei os detalhes, você consegue provar que a função Laplace é constante igual a 1, e como a reação é totalmente geodésica, lembra, ela é mínima, ela é ponto crítico, né? Em todos os instantes t. Então ela vai ser mínima, vai ser. Então, de fato, você fica com essa igualdade, e aí você consegue escrever a métrica dessa forma, tá? E naturalmente, é fácil ver que essa métrica, essa função U, né, satisfaz aquela ideal inicial que caracteriza, né, o de Sitter-Schwarzschild Rosen-Nostrum, de forma que essa métrica aqui, na vizinhança de sigma, é um de Sitter-Schwarzschild Rosen-Nostrum. Bem, aqui para finalizar, coloquei aqui uma observação aí que o Charles fez no passado, que é o seguinte, né? Eu fiz aqui o desenho do Nariai, né? No outro caso, e que é obtido a partir do de Sitter-Schwarzschild, né? Você pode obter fazendo o parâmetro M ir para o valor máximo. Ontem ele fez um desenhozinho legal aí, né? Que é o seguinte, se eu não estiver enganado, fez um gráfico que relaciona a massa e a carga desses modelos, né? Seria algo desse tipo. Aqui eu estou colocando já com a constante 1, né? Constante cosmológica. Aqui eu não lembro. Aqui é 4 sobre 9, Charles? Não sei. Bem, aí o diagrama que ele fez, né? Aqui você tem o de Sitter, massa e carga nula, né? Vou botar assim. Aqui você tem o de Sitter-Schwarzschild, que é 9, né? Massa positiva, carga nula. Aqui você tem o Nariai, né? Aí quando você adiciona carga, né, no seu modelo, e dentro você tem a de Sitter Rosen-Nostrum, e aqui ao longo dessa reta você tem o Nariai carregado, que é um cilindro. Falou ontem. Vou botar assim. Tá? Essa reta aqui inferior aqui, esse ponto, tem aquelas Gold Ultra, né, que ele falou. Então, de fato, quando você pega aqui um camarada aqui, um de Sitter Rosen-Nostrum, sei lá, fixado aqui um Q0, se você fizer a massa, né, convergir aqui para essa reta, no caso aí, né, 1 sobre 9, né, mais o Q0 quadrado. Claro, ali, tem que pedir ali o Q quadrado menor do que 4 sobre 9, né?
e o m quadrado menor do que 2,9, que é para excluir esses dois casos, né, do ultra e do cold, ao longo dessa reta. Ou seja, quando você faz isso, né, quando você entende aqui, faz o m tender para aquele valor, você vai pro Nariai carregado, que é um cilindro, mas tem um campo elétrico aqui também, algo dessa forma, né? É isso, né? Com a métrica dada por... Tem mais detalhes, né? E essa métrica, essa métrica, né, na área carregada, também é um exemplo, né, do sistema eletrostático. Então, a observação que o Charles fez é, poxa, será que quando você vai para cá, no caso limite, tem também um resultado análogo do Bray, no contexto... É a mesma coisa aqui, ó. Todos têm essa curvatura escalar. Tá tranquilo. Bem, é natural, será que a gente obtém o mesmo resultado do Bray, né? Quando você faz, está no caso estritamente estável, né? Quando você faz o M tender para esse valor limite extremo, você vai para o caso estável, né, de área. Será que tem a mesma coisa? Essa foi a observação que o Thiago fez. Gente, te agradece. E se você pegar uma 3 variedades, um campo elétrico, agente nulo, curvatura escalar satisfazendo essa condição. Então, a área, né, de um minimizante, área de um minimizante um minimizante de área, né, satisfaz essa desigualdade. Tá? E no caso da igualdade, você tem que localmente, né, numa vizinhança da sigma, ele é um Nariai carregado para algum campo dessa forma aqui. O campo até está aqui o campo, né? Ou seja, você tem os dois casos, né? Então era isso. Aqui tem algumas referências. Obrigado.